Olá, bem-vindos meninas, Raíssa, Maiene. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre fico com essa dúvida, com esse medo de vocês estarem me ouvindo. Eu botei o fone para abafar o som do ventilador. O som tá bom para vocês? A imagem, a luz? Diz aí que tá a tempo de consertar. Tá ouvindo bem? Obrigada, Maiene. Ótimo. Que bom, vamos dar um tempinho aí que as pessoas estão começando a entrar. Hoje até que entraram rápido, né? Que bom ver vocês aqui. Oi, Amanda, tudo bem? Bem-vinda. Hoje vai ser uma live super legal. Pelo menos assim, eu tô com muitas expectativas para essa live de hoje, para a participação de vocês. Eu quero assim que vocês participem bastante. Quero ouvir a opinião de vocês, experiências de vocês, quem quiser compartilhar. Eu acho que vai ser bem legal essa troca de hoje. Estou com boas expectativas e espero que vocês também estejam com boas expectativas também, né? Oi, Paula, tudo bem? Bem-vinda. A gente vai falar sobre a reconstrução do eu. Claro que de uma forma não tão profunda como eu gostaria, né? Porque quando a gente fala de reconstrução, é um processo, né? E aí exige tempo, muita demanda, que a gente não vai conseguir em uma horinha, né? Mas assim, vou tentar passar o máximo que eu conseguir para vocês. Perguntaram qual é o tema, né? O tema é o desenvolvimento de inteligência emocional, reconstruindo o seu eu. A gente vai falar aqui de inteligência emocional, como desenvolver, como construir, como ressignificar. Oi, Dani, bem-vinda. Bom ver vocês aqui. A Amanda já está falando que aqui no dia 4/7 a gente tem curso. Eu e a Amanda desenvolvemos esse curso. Eu sempre falo no final, porque no final tem mais gente. Mas já que ela falou aqui, já vou falando. A gente tem um curso e a gente vai ter tempo para isso. Porque hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Oi, Ana Paula. Bem-vinda. E a gente tem uma horinha para falar de inteligência emocional. É pouco, né? É muito pouco. A inteligência emocional é uma coisa muito profunda, com muito conteúdo, muita coisa para falar, muita coisa para se fazer, que em uma horinha a gente vai falar do básico aqui, né? Mas a construção, ela é maior do que isso, né? São muitos conteúdos, muitas coisas importantes. Então, quem se interessar, vai ter esse curso no dia 4/7, um sábado, vai ser o dia inteiro. Eu e a Amanda vamos estar ministrando esse curso, falando sobre educação emocional e autogestão. Vai ser bem legal. Tá lá no meu Instagram e no Instagram da Amanda também. Perguntaram o valor do curso está no valor promocional de R$ 39,90. Mas esse valor é por tempo limitado. Então corre lá para fazer essa inscrição. Fala com a gente no meu Instagram ou no da Amanda. Da Amanda é Educar-se Mais, tá? E tá rolando um sorteio também no Instagram, tá? Quem participar do sorteio, vai lá. Desculpa, participa do sorteio. No final vai ter uma pessoa sorteada que vai ganhar esse curso gratuitamente. Mas assim, o sorteio ele vai ser só após a promoção. Então você já vai pagando a promoção e se você for sorteado a gente devolve o dinheiro. Não perde essa oportunidade não. Oi mãe, tudo bem? Não perde a oportunidade do curso agora não. A Amanda falou, não espera o sorteio sair, foi o que eu acabei de falar, né? Porque o sorteio é só depois da promoção. Então imagina, você não se inscreve, não é sorteada e perde a promoção. Então paga logo a sua promoção no preço promocional e caso você seja sorteado, a gente devolve o seu dinheiro. Mas não deixa de fazer parte desse curso logo e aproveitar o preço promocional. No final eu falo de novo para
para as pessoas que estão entrando, né? Quem não escutar no final eu retorno esse assunto, tá? Vamos lá, chama, gente, os amigos de vocês, vai aí nesse aviãozinho, nessa gaivotinha aí que tem aí, chama os amigos, manda essa live, esse link da live aí para 2, 3 pessoas, que quantas mais pessoas vocês mandarem, mais gente vai ser atingida, mais público vai ouvir o que a gente tem para falar hoje, participar, e vai ser muito legal, vai ser muito especial. Então manda aí, clica aí na gaivotinha, clica aí nesse aviãozinho, manda para pelo menos 3 pessoas, chama essa galera aí para fazer essa live encher, pra gente desenvolver inteligência emocional em muita gente, vai ser bem legal. Tem muita gente entrando hoje, ideias criativas, bem-vindo, muito bom. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro. Cristina, bem-vinda. Tô mais alguma coisa, agora não consigo ler direito, que já passou rápido, bem-vinda também. Estamos com bastante gente hoje. Vamos começar? Vou começar então. Vou começar para a gente não perder tempo. A Amanda já falou aqui que já enviou o aviãozinho para algumas pessoas. Envia aí, vai chamando, vai chamando. Vamos encher essa live. A Ana Paula falou que mandou para mais de 20. Tomara que entre essa galera toda. Gilvana, oi Gilvana. Vamos começar então, vamos falar sobre reconstrução do eu, sobre inteligência emocional. Vou mostrar para vocês, iniciar mostrando 2 livros que eu tô lendo, que trouxeram para mim assim, grande conhecimento em relação a esse assunto. E muitas das coisas que eu vou falar hoje são provenientes dessas minhas leituras. Então, fica a dica aí para vocês. Esse aqui é o nome do livro, Inteligência Socioemocional, Ferramentas para Pais Inspiradores e Professores Encantadores, do Augusto Cury. Ele diz aqui para pais e professores, mas eu indico para qualquer um, porque ele faz explicações, dá explicações muito legais sobre o cérebro, sobre emoções, então acho que assim serve para todo mundo. Então tá aqui, depois eu boto lá no meu Instagram. Oi Rafa, tudo bem? Bem-vinda! E o outro livro que eu tô lendo, né, porque assim eu leio vários livros juntos, é esse aqui, que é bem famoso, a maioria deve conhecer, do Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. É bem legal também, é ótimo, só que ele é mais grossinho e as letras são bem miudinhas, mas é muito, muito bom. Depois eu boto lá esses 2 no meu Instagram. Bem-vinda, Sabrina. São ótimas leituras. Augusto Cury é maravilhoso. Cristina tá falando aqui que botou um coraçãozinho, ele é muito bom, é ótimo autor. E esse do Mindset eu indico super para todo mundo. É muito legal, é uma leitura mais extensa, mas que vale super a pena, tá? Então vamos lá. O Augusto Cury faz uma comparação que eu achei muito legal e resolvi trazer para vocês. Ele fala o seguinte no livro dele, ele fala que no século passado, né, muitos anos, a gente viveu a escravidão, né? E que era um absurdo, né? Quando a gente para pensar na escravidão, né, que houve aqui no Brasil, em vários lugares, mas vamos falar especificamente no Brasil, que a gente está no Brasil, a gente acha isso um absurdo, né? E é vergonhoso, né? A gente olha para trás, é uma parte da nossa história que a gente tem vergonha, né? E aí o Augusto Cury fala que a gente está revivendo essa escravidão de uma forma diferente. E eu achei muito legal isso, porque ele diz que antigamente a escravidão era física e hoje a nossa escravidão é emocional. E eu acho que isso é muito real. A gente tem uma escravidão emocional, a gente é escravo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E isso é muito sério mesmo. Tem gente falando aqui que é mais live. A minha internet... Ah, Rafa, a internet tá ruim aí? Luciene, bem-vinda. Então... Desculpa, gente. Minha alergia tá com ontem, eu tô
porque a minha garganta é bem ruim. Oi, tio Denis, tudo bem? Bem-vindo. Então é isso, essa comparação eu achei muito real e muito importante de trazer para vocês. A gente tem que pensar isso. A gente está sendo escravo da nossa emoção ou a gente está dominando as nossas emoções? Eu acredito que a maioria das pessoas acaba sendo escravo das emoções. Então essa escravidão, essa nova escravidão, vamos dizer, a escravidão do século XXI, a gente também tem que acabar com ela. Também é um absurdo, também traz sofrimentos. E a nossa mente, ela está começando a ficar esgotada, porque a gente não consegue ter esse autocontrole, administrar bem as nossas emoções, né? E aí tem algumas pesquisas, né, já é comprovado, já há evidências de que o nosso esgotamento mental hoje em dia equivale ao esgotamento mental de guerreiros em campos de batalha de antigamente. A diferença é que o campo de batalha antigamente também era físico. Hoje o nosso campo de batalha é aqui, está na nossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. E a gente cria os nossos inimigos. Os nossos inimigos são criados pela nossa mente, né? É a insegurança, é o medo, é a ansiedade. Esses são os inimigos que nós criamos dentro da gente. E é uma batalha muito mais difícil do que a batalha física, que é uma batalha interna. É você lutando contra você mesmo, contra a sua mente. Isso é muito difícil, mas é uma batalha necessária e é uma batalha diária. Você tem que aprender a administrar os seus sentimentos, as suas emoções. Você tem que estar no controle. As suas emoções não podem te controlar. Tem que ser o contrário, né? Sabrina falou, nós não nos damos conta dessa escravidão. Exatamente isso. É exatamente isso. É uma escravidão muito mais difícil de finalizar, né? Porque a escravidão que nós tivemos uma lei que, graças a Deus, aboliu a escravidão. Eu sei que, infelizmente, ainda existe em alguns lugares, apesar de ser proibido, né? Mas a nossa escravidão emocional, o nosso campo de batalha mental, ele é um campo muito mais difícil de se lutar e de se finalizar. Mas quando você domina o seu eu, tudo fica muito mais fácil, muito mais fácil. Então a gente tem que saber quais são as armas, quais são os instrumentos que a gente tem nessa batalha. Porque não adianta a gente ter um monte de instrumento, um monte de arma, mas a gente não sabe usar. Então vamos ver quais são esses instrumentos, quais são as armas que nós temos nessa batalha para administrar e como que a gente domina esse território. Esse território é nosso, a nossa mente é nossa. A gente que tem que mandar, tá? Então vamos lá. A mente humana, ela tende a fazer algo que nem sempre é bom. Vou dizer aqui, vou me arriscar a dizer que na maioria das vezes não é. A Luciane falou que aprendeu isso na terapia, verdade. Como eu sempre digo que terapia é vida, né? Então quem tiver oportunidade, faça. Dizem que terapia é para todo mundo que tem problemas. E todo mundo tem, né? Todo mundo tem questões a serem resolvidas. A mente humana, ela tende a buscar atalhos, né, para poupar energia. Mas só que isso não é eficaz pra gente, né? Muitas das vezes é o caminho mais rápido. Muitas das vezes, eu me arrisco a dizer que a maioria ou todas as vezes, o caminho mais rápido nem sempre é o melhor, né? E aí eu vou até fazer uma citação aqui do livro para vocês, que eu achei muito legal. O livro do Augusto Cury, tá? Ele diz assim, ó: a mente humana sempre procura atalhos, aparentemente para poupar a energia, sem saber que o caminho de menor esforço não é o mais saudável. É mais fácil você gritar do que ouvir, sentenciar do que colocar-se no lugar dos outros. É mais fácil se conectar virtualmente nas redes sociais do que pedir desculpas. Reconhecer os erros, penetrar nas camadas mais profundas daqueles que amamos. É mais fácil usar armas do que diálogos. Isso eu achei muito legal. Então a gente pega o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil não é o mais saudável. Isso é importante da gente falar. A Luciane está falando aqui que ainda há muito preconceito e falta de entendimento em relação à importância da terapia. É verdade. A gente cuida muito de muitas coisas na vida e a gente esquece de cuidar da nossa mente. Isso é uma coisa que eu até ia falar mais na frente, mas eu falo agora, já que a Luciane trouxe esse assunto. Eu acho muito importante. Bem-vindo, Rafael. A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida do nosso emprego, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa família, a gente cuida do nosso carro.
Mas e de você e da sua mente? Você cuida, às vezes, até do seu corpo. Eu não vou falar que tem gente que se cuida bem também, né? Cuida do corpo, cuida da alimentação. Mas e da sua mente? Você tem cuidado? A gente esquece que a mente faz parte da gente, que a educação emocional é importante, que o cuidado emocional é mega importante para a sua vida. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Tem que ser a sua prioridade, a sua mente. Ela que comanda tudo, tudo na sua vida. Então a gente tem que levar isso em conta. E quando é necessário terapia, tem que fazer terapia sim. Quando você está doente, você vai no médico. Quando seu carro está ruim, você leva lá no mecânico. E a sua mente? Quando você está com algum problema, alguma questão, o que você faz? O que você tem feito com seus conflitos, com as suas perdas? Como você tem lidado com as suas frustrações? Você esquece, deixa lá no cantinho, silencia ela? Isso não acontece, gente. A gente acha que esquece, a gente acha que colocou lá no cantinho, mas aquele cantinho lá na mente não elimina. Tá lá na nossa mente, tá lá no nosso inconsciente. E por mais que a gente não perceba, isso traz consequências para a nossa vida. Então não se cala, não se cale. O único lugar que não é permitido se calar é na nossa mente. A gente não pode ser silencioso nem passivo na nossa mente. Não podemos. Isso é muito importante. Se a mente não estiver bem, nada tá bem. Isso mesmo, Luciane. Oi, Paloma, tudo bem? A Paloma já entrou dizendo aqui, ó. Mente sã, corpo são. Perfeito, Paloma. Oi, Patrícia, bem-vinda. A mente, ela controla o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas ações. E isso vira uma cadeia. Luciane falou, pedir ajuda é fundamental, é mesmo. Bem-vinda, Luana. Isso é fundamental, gente. A gente tem que entender que isso é uma cadeia. Então, você tem a sua mente que gera os seus pensamentos, gera as suas emoções, gera a sua personalidade. E vai influenciar no seu corpo. Vai influenciar as suas ações. E aí influencia os seus relacionamentos sociais, pessoais, profissionais. Aí a sua mente, ela vai entrando em toda a sua vida. Então, por que a gente cuida de tudo e não cuida do centro, que é a mente? A gente precisa cuidar. A gente precisa parar e pensar a importância que a mente é. Nós brasileiros temos a tendência, e aí eu não vou falar nós não, vou falar hoje brasileiros porque eu não me incluo, gente. A grande parte da população brasileira, infelizmente, tende a valorizar e dar prioridades às coisas que não deveria. Ou pelo menos não na ordem certa, digamos assim. Então, por exemplo, Daiane e Fábio, bem-vindos. Então, por exemplo, as pessoas valorizam jogadores de futebol e eu não acho que eles não devam ser valorizados, não. Acho que devem sim, tá? Eu acho que o esporte tem uma grande, mega importância na vida da sociedade, em tudo. Mas, por exemplo, um médico, um professor, as pessoas valorizam menos. Então não é que o jogador de futebol não deva ser valorizado. Deve sim, mas qual é a prioridade numa sociedade? Entendeu? Você valoriza o mais básico, as coisas mais importantes que o brasileiro não valoriza, que é a educação, que é o professor, é a saúde, que é o médico, é a segurança, que é um policial. Então as pessoas invertem a ordem das coisas, tá? Todos devemos ser valorizados sim, todas as profissões têm seu valor sim. Eu só estou falando que há uma ordem de valor que está sendo invertida. E eu trago isso também para a questão da saúde mental, que também é negligenciada. E muitas das pessoas acham que cuidar da saúde é só quando você é maluco, e não é. Não é. Tá? Então, continuando aqui. Nós pensamos muito. Nós vivemos numa era, num momento específico da nossa história, que o ser humano pensa e pensa muito. E por incrível que pareça, você deve achar isso muito legal. A gente pensa muito, mas o problema é que a gente pensa muito, mas são pensamentos que não têm qualidade. A gente tem muito conhecimento, mas são conhecimentos que não se transformam em experiência. E isso é muito ruim. É muito ruim. Bem-vindo, Júlio. Que bom que você conseguiu, Júlio. Fico feliz de você estar aqui. E aí a gente está vivendo, como eu estava falando, essa era, principalmente essa era da internet, tecnologia, né?
A gente tem tanta informação, é tanto pensamento, mas você já parou para pensar se os seus pensamentos, as informações, os conhecimentos que chegam a você são de qualidade? Você transforma todos os conhecimentos, todas as informações em experiência? Porque para virar conhecimento de verdade, a informação tem que se transformar em experiência. E a gente não faz isso. A gente transforma isso em lixo, lixo mental. Porque é muito conhecimento, é muita informação. A gente, quer ver, fazer assim, vocês gostam de ser cobrado? Quem gosta de ser cobrado aí? De ter aquele chefe que te cobra o tempo todo? Ou aquele marido ou esposa que fica te cobrando o tempo todo? Ou teu pai, a tua mãe, que o tempo todo te cobrando? Alguém gosta disso? Alguém acha isso bom? Eficaz? Excesso de cobrança? Não estou falando que a gente não deve ser cobrado não, mas o excesso de cobrança é muito ruim. Se alguém gosta de cobrança aí, levanta a mãozinha aí e fala, eu quero ver alguém levantar. Duvido, porque a Rafaela falou, ninguém. Mas é isso que a gente faz com a gente. Quem nunca, dizia assim, quem nunca, né? A gente não quer que façam isso com a gente, mas nós mesmos fazemos isso com a gente. A gente tem uma autocobrança excessiva. Eu estava num atendimento ontem de pedagogia emocional, né? Já falei para vocês que eu faço esse atendimento com uma mulher, e aí eu tava falando com ela sobre isso. Eu falei, se a gente vive num mundo, a gente se cobra tanto, a gente exige uma perfeição da gente que não existe. Não existe. Você quer ser perfeito, você quer ser perfeito em tudo, na sua vida pessoal, profissional, na sua imagem. A gente corre atrás de uma perfeição que não existe. A gente está exigindo demais da gente, e isso acaba com o nosso emocional. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter mais carinho com a gente. A gente tem que ser mais flexível com a gente. A gente tem que ter mais amor próprio. Entender que todos somos falhos, que a gente vai errar sim, que a gente não é perfeito, que a gente não vai ser perfeito nunca. Não adianta você correr atrás do vento. Correr atrás da perfeição é correr atrás do vento. Então, primeira coisa aqui da reconstrução do eu. Acabar com a autocobrança excessiva. Você precisa eliminar isso. Você precisa aprender a lidar com seus erros, com as suas frustrações. O que você tem feito com a sua culpa? Essa é uma pergunta que eu tenho feito muito. Você tem culpa? E o que você faz com essa culpa? Você tem frustração? E o que você faz com essa frustração? Quando eu falo, gente, um beijo pra Lulu, pra Luísa. A Luana falou aqui, um beijo pra Luísa. Então, ó, Luísa, meu amor, beijão pra você. Como eu tava falando aqui, gente, quando eu falo de inteligência emocional, não quer dizer que a gente não vai ter nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento que nos perturba. Você vai ter sentimentos perturbadores o tempo todo. O problema é que a gente aprende a calar os nossos sentimentos perturbadores, a botar ele lá de ladinho. E isso vira uma bola de neve. Você não deve calar os seus sentimentos, você deve enfrentar os seus sentimentos. Mais uma vez eu digo, o único lugar que a gente não pode silenciar é na nossa mente. A gente tem que ser ativo, não pode ser passivo. A gente tem que gritar na nossa mente. Você vai gritar, você vai fazer parte, você tem que chegar na mente e dar de cara com suas emoções perturbadoras, e você tem que encarar ela. Encara. Não silencia as suas emoções, os seus pensamentos perturbadores. Não silencia, não faça isso com você mesmo. Tá? Entra em guerra com eles. Isso é importante. O excesso de informação, gente, como eu estava falando, ele nos prejudica. A gente acha que quanto mais informação a gente tem, mais inteligente a gente vai ser. E não vai. Sabe por quê? Porque o excesso de informação, ele causa esgotamento mental. Tá? E tem uma coisa que eu acho muito legal falar pra vocês aqui. Eu espero que vocês entendam. Vou tentar me fazer entender aqui. A Paloma falou algo excelente. Temos que ser intencionais. Exatamente isso. Essa história... Quer ver uma coisa que me incomoda? Vou abrir meu coração aqui pra vocês, gente. É as pessoas que falam assim, que nem a música lá do Zeca Pagodinho, e a vida é assim, deixa a vida me levar. Já vi até isso aqui no meu prédio tem uma senhorinha que tem uma plaquinha na porta da casa dela com essa frase, deixa a vida me levar. Como se isso fosse, nossa, maravilhoso, super legal, eu sou tranquilo, sou da paz, porque eu deixo a vida me levar. Que deixa a vida me levar o quê, gente? Deixa a vida te levar pra tu ver onde ela vai te deixar. Não é deixa a vida te levar, não. Os seus atos têm que ser intencionais, você tem que ter intenção. Não é deixar te levar. Você não vai se deixar levar, não.
Você tem que ter intenções na sua vida, atos intencionais, saber o que você quer, o que você precisa e agir. Enfrentar. Isso aí, Luana. Primeiro passo para isso, autoconhecimento. Quer ver uma coisa que acontece na nossa mente? Gente, a nossa mente é incrível. A nossa mente é incrível, perfeita. Existe uma coisa chamada na mente que é sequestro mental, o nome disso, tá? É bem estranho o nome, mas é para vocês entenderem. Nós temos uma parte mais racional do cérebro e a parte mais emocional. E como eu já disse em lives anteriores, não existe uma parte que é só pro racional e uma parte que é só pro emocional no cérebro. Não existe isso, tá? Já acharam isso, mas hoje já é comprovado que não é assim, tá? Mas nós temos partes responsáveis pelo emocional e outras partes relacionadas pelo racional. Não é separadinho, né? Porque eles estão ligados um no outro. Mas vamos pensar assim só para você ter, para conseguir explicar melhor, fazer essa ilustração melhor. Então você tem as suas emoções. E quando você tem uma emoção muito acalentada, muito tensa, muito intensa, sabe o que acontece? A sua emoção toma conta dessa parte racional. E aí ela não deixa o seu eu interior, a sua parte racional, entrar no controle. E aí o que acontece? A sua emoção te controla. Tá? E aí o que a gente chama de sequestro emocional. É como se a sua emoção te sequestrasse. Ou seja, ela entra no controle tão bruto, é uma emoção tão tensa, que o seu cérebro age de uma forma muito rápida, tão rápida, que a sua parte racional não é capaz de chegar a tempo. Deu para entender? É uma emoção muito intensa, tá? E aí o racional não chega a tempo de comandar. A gente chama isso de sequestro emocional. Seu emocional te sequestrou. Quer ver um caso bem famoso de sequestro emocional? Teve um caso há muitos anos atrás, gente. Muitos anos, eu nem lembro quando, tá? De um pai que chegou em casa, acho que não foi nem no Brasil. Ele chegou em casa, não foi no Brasil não, porque eu sei que foi num país que tinha porte de arma. Ele estava em casa, ele escutou um barulho em casa e ele pegou a arma, achando que ele estava sendo assaltado, né? A casa dele estava sendo assaltada. E aí ele foi abrindo as portas da casa, entrando e tinha um barulho, como se alguém estivesse fugindo na casa dele, né? E aí ele correndo com a arma, e aí daqui a pouco ele entrou no quarto dele e escutou um barulho dentro do armário. Aí ele pensou que o bandido tá no meu armário, né? Tem um bandido aqui no meu armário, se escondeu no meu armário. E aí o que acontece? Imagina, põe-se na situação do cara. Imagina, se põe no lugar desse homem. Chega em casa, barulho na sua casa. Tem alguém na minha casa estranho, alguém assaltando a minha casa. De repente, você entra no seu quarto e você escuta um barulho dentro do seu armário. Você fala, cara, tem um bandido aqui, você está com uma arma na mão. Imagina o que você vai sentir nesse momento. Teu coração deve palpitar, né? O coração dele deve estar a mil, devia estar a mil. O bandido ali dentro, ele ficando nervoso, ele armado, eu vou abrir aqui, vamos ver esse bandido. As emoções dele deviam ser muito intensas naquele momento. Ah, sabe o que aconteceu? Ele abriu o armário, já imaginando que ele ia dar de cara com o bandido. E aí ele atirou. Só que quem era que estava no armário? A filha dele, pequena. Ele matou a própria filha. Ele matou uma filha que era criança. Por quê? Porque houve um sequestro emocional. Ele agiu de uma forma tão intensa. O cérebro dele criou imagens ali. Ele foi sequestrado, emocionalmente falando. Teve um sequestro emocional. O racional dele não chegou a tempo. Ele agiu tão rápido que não chegou a tempo do racional. Não deu tempo de pensar. Isso é um sequestro emocional. Eu estou dando um exemplo aqui horrível, né? E bem extremo. Mas só para vocês entenderem que isso é muito sério. Sequestro emocional é muito sério. É você não ser capaz de controlar a sua emoção. É você não permitir que a sua parte racional chegue a tempo. A emoção ela é muito importante, mas a razão também. Você não pode viver só de emoção, assim como você também não pode viver só de razão. Os dois têm que estar juntos. O equilíbrio é a chave de tudo, tá? Então, sequestro emocional é algo muito sério. Não deixe as suas emoções tomarem conta de você. Elas fazem parte de você, mas você não é só emoção, você também é razão, tá? O seu eu tem que administrar a sua vida. Tem gente falando assim, que história forte.
Verdade, gente, é muito triste, foi muito triste, aconteceu há muitos anos atrás. E assim, é um exemplo extremo que eu tô dando de sequestro emocional. É claro que tem coisas muito menores de sequestro emocional. Mas é só para vocês entenderem que uma emoção muito intensa faz com que a gente reaja sem pensar, tá? E aí, como eu estava falando, a primeira parte do educar a emoção desde criança, a Amanda falou, isso é muito importante. Isso é importante, a emoção tem que vir desde pequenininho. Esse livro que eu estou lendo, Augusto Cury, ele fala isso, que na escola eles ensinam a gente a ser bons profissionais, né? Excelentes administradores, empresários, seja o que for, mas ninguém ensina a gente a administrar nós mesmos, né? Nos preparam para o mundo externo, mas ninguém nos prepara para o mundo interno, para administrar o nosso mundo interno. E isso devia ser feito em casa e na escola, nos dois. Meu tio escreveu que muitas das vezes os crimes, acho que deve ser isso, muitas das vezes os crimes acontecem por causa desses monstros na nossa cabeça. Isso é verdade, né? São os sequestros emocionais, são coisas que a gente acaba criando na nossa cabeça. A emoção faz isso. Quer ver quem é ciumento aí? Quem é muito ciumento, muito ciumento mesmo, tá? Não é ciúme normal, aquele ciúme fora do real, geralmente, a pessoa que é muito ciumenta, ela começa a imaginar coisa que nunca aconteceu. Porque se a gente deixa a nossa emoção tomar conta da gente, administrar a nossa vida, a nossa emoção começa a criar imagens na nossa cabeça, tá? E isso se torna doenças psíquicas sérias, tá, gente? Primeiro passo para reconstruir o seu eu. Lá vai, anota aí. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave do negócio. É a chave da administração do eu, né? Você tem que se conhecer, você tem que se mapear. Então, assim, a primeira tarefa de casa de hoje, né, vai ser para vocês. Rafa falou que é ciumenta. Rafa, com certeza algumas vezes já deve ter acontecido com você, de você criar coisas na sua cabeça que nem existiram por ciúme. Diz aí se não teve um sequestro emocional aí no ciúme. Tá rindo, ela botou kkk, então é sinal que já aconteceu. Então, gente, vamos nos mapear. O que é você se mapear? É você se autoconhecer. E autoconhecer é você saber quem você é e todas as suas habilidades, mas também as suas deficiências, tá bom? Você tem medo de expor a sua deficiência? Você tem medo de expor a sua fragilidade? Tenha medo não, expõe, bota pra fora. Você tem que conhecer, se conheça, seus pontos fortes e fracos. Você tem que conhecer suas fragilidades, sim. Você tem que conhecer as suas deficiências, sim. Tá? Não esconde não, não finge que ela não existe. Ela existe, ela tá ali. E não é problema nenhum, porque todo mundo tem. A gente tem uma vergonha de ser frágil, uma vergonha de ter defeito, mas todo mundo tem. Uma bobeira ter vergonha disso. Tá? Então, autoconhecimento. Mapeie as suas fragilidades, mapeie as suas habilidades. Quando você sair daqui, faça isso. Pega uma caneta e papel lá e mapeia. Faz um mapa do eu. Tá? Vou dar uma ilustração para vocês que também está no livro que eu li. A Célia está falando que quase todos os livros do Augusto Cury falam de educação emocional. O Augusto Cury ele tem um programa chamado Inteligência Emocional, que ele aplica em diversas escolas. Então, é uma das especialidades dele. Tá? A Dani falou, eu tenho medo de expor minhas fragilidades. A gente tem medo porque a sociedade impõe pra gente, a nossa cultura impõe pra gente que ser frágil é ruim. E não é. É normal. Todo mundo tem fragilidade. A gente não tem que ter vergonha nem medo. Todo mundo tem. Isso é normal do ser humano. Isso faz parte da gente. Tá? Então, assume, que nem a Rafa falou aqui, assume meu pecado, meu ciúme, assume. Mas também, gente, não é só assumir. É você assumir e você tomar decisões. Vamos falar isso lá mais na frente. Imagina que você vai pegar um avião, a ilustração que eu falei lá do livro, tá? Imagina que você vai pegar um avião e aí você descobre que o piloto desse avião que você vai pegar, ele é inexperiente. Ele tem poucas horas de voo, começou agora.
Como é que você reagiria? Você ia querer pegar esse avião? Esse cara que você sabe que não tem experiência nenhuma de voo? Não ia. Não ia. Você ia ficar com o maior medo de entrar num avião em que o piloto não sabe pilotar direito? Deus me livre, vou sair desse avião agora. Mas é isso que você faz com você mesmo. Você é o piloto da sua mente e da sua vida. E qual é a experiência e conhecimento que você tem de si mesma? Da mesma forma que um piloto tem que ter conhecimento e experiências para pilotar um avião, você também tem que ter conhecimento de si mesma e das suas experiências para você pilotar o seu avião, a sua vida, você mesma. Isso é muito importante. Oi, Nívia, tudo bem? Bem-vinda. E a gente, como é que eu faço isso? Autoconhecimento, se mapeia. Vamos lá, autoconhecimento é tudo. Quanto mais você se conhece, quanto mais experiência você tem consigo mesma, melhor você vai ser como líder do seu eu, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, uma coisa muito difícil, gente. Depois do autoconhecimento, paciência. Quem tem paciência aí? Ou quem fala, é muito difícil ter paciência. É difícil mesmo, gente. Ter paciência para quê? Você tem que ter paciência para deixar os seus sentimentos de angústias passarem, tá? Porque angústia ou qualquer sentimento perturbador, você vai ter sempre. E não é problema você ter sentimentos perturbadores, porque eles existem, fazem parte da gente e sempre vão existir dentro da gente. O que eu faço com meus sentimentos perturbadores? Você tem que deixar ele ir embora. Como que ele vai embora? Paciência. Relaxa, respira fundo, acalma, não deixa sua emoção te sequestrar. Então, primeira coisa, paciência e tempo. Isso é o que a gente menos tem hoje em dia, né? Nesse século que a gente vive de excesso de informação, de excesso de tecnologia, de mudanças muito rápidas. E aí a gente não tem paciência para esperar. Você não tem paciência para esperar a sua raiva passar. Você não tem paciência para esperar a sua tristeza passar, né? E aí? Lembrando, gente, muito importante, que ter paciência não é ser omisso. É muito diferente, tá? Ser paciência não é omissão. Paciência não é omissão. Você deve saber usar os instrumentos que você tem para enfrentar suas mazelas emocionais, tá? Você não deve se calar. De novo eu falo, vocês não devem se calar diante das suas emoções perturbadoras. Porque se você se cala, você vira escravo dela. Você vai ser submisso, você vai ser prisioneiro da sua emoção. Então não é você, vou ter paciência, vou deixar passar isso que está me perturbando e pronto, acabou. Não é assim não. Porque se você deixar passar, só deixar passar, ele vai ficar lá no cantinho, no seu inconsciente. Ele continua lá. Então você tem que ter paciência para ele passar esse momento inicial. Por exemplo, se você está com muita raiva, você tem que ter paciência para acalmar essa raiva e depois agir. Mas você tem que agir. Tá? Então qualquer sentimento, qualquer emoção que te perturba, você tem que ter paciência para acalmar essa emoção. Mas não adianta só acalmar. Você tem que acalmar e depois de acalmar você tem que agir. Por isso que eu falo que paciência não é omissão. Paciência é você esperar que você deixe de ser perturbado pelaquela emoção e depois você encara essa emoção. Você não vai encarar essa emoção no momento de maior tensão. Então, primeiro paciência para essa emoção acalmar. E depois de acalmar, você tem que enfrentar a sua emoção. Não cala. Mais uma vez eu digo, não podemos silenciar na nossa mente. Na nossa mente é o único lugar que não é permitido silenciar. Não é permitido. Tá? Não é permitido você ser passivo na sua mente, tá? Outra coisa importante, só a intenção não basta. Não basta você falar assim, eu quero controlar as minhas emoções, eu quero ser mais paciente, eu quero controlar as minhas emoções, eu quero desenvolver inteligência emocional. Não adianta você querer. Se você só tiver intenção, só querer, só tiver o desejo, sabe o que vai acontecer? Na primeira dificuldade você desiste. Porque só a intenção não é o suficiente. E as dificuldades vão vir.
E os sentimentos perturbadores vão vir, tá? Então, o que tem que fazer? Você tem que ter a intenção, tem que ter o desejo, sim, mas você tem que ir além. Você tem que fazer um treinamento diário. O que é isso? Você tem que viver experiências saudáveis que vão alicerçar o seu eu. É o que a Paloma estava falando. É viver com intencionalidade. Você tem que ter intenção. Não é deixa a vida me levar. É você viver experiências que vão construir um eu saudável. Então não adianta você falar assim, eu quero ser paciente. Ok. A primeira prova que a vida trouxer de paciência é para você falar assim, ai, desisto. Ai, não quero, tá difícil demais. Eu tentei ser paciente, mas não consigo. Não dá. Se você quer ser paciente, você tem que vivenciar de forma intencional experiências que vão te trazer paciência, que vão treinar a sua paciência. Se você quer ser uma pessoa que tem mais autocontrole, você vai ter que vivenciar experiências de forma intencional, tá? Que vai treinar o seu autocontrole. A gente tem que treinar, gente. É que nem um esporte. Um grande esportista é bom porque ele treina muito. Uma pessoa, um grande estudioso, sei lá, um grande filósofo, vamos botar assim, por que ele é tão bom? Porque ele estudou muito, ele se preparou. Uma pessoa que é boa em qualquer área da vida, ela se prepara para aquilo, né? A mesma coisa com o emocional. Se você quer ter paciência, você vai treinar a sua paciência. Se você quer ter autocontrole, você tem que treinar o autocontrole. Né? Se você quer mansidão, você tem que treinar a sua mansidão. É treinamento, é hábito. O que a Paloma falou, é preciso ação, é preciso hábito. É preciso hábito. Você não vai falar, eu quero ser paciente, vai dormir e acordar, ops, plim, sou paciente. Não é assim. Não é conto de fada. Infelizmente, né? Podia ser. Ia ser mais fácil. Mas não é. É treinamento diário. É você viver experiências intencionais. Busca experiências que vão construir o que você deseja. Não deixa a vida te levar, não. É autogestão. O que a Amanda botou agora, né, Amanda? Autogestão. Quer aprender autogestão? Vai lá no nosso curso que vai ter no dia 4/7 de Educação Emocional e Autogestão. Não perde, ó, já fiz a propaganda. Tá? Então, autoconhecimento, se mapeando, paciência junto com ação e treinamento. Intenção e treinamento. Ações intencionais, ok? A gente, nós seres humanos, tá? O que nos separa de todos os outros seres é o fato que nós pensamos. E a gente tem que valorizar a arte de pensar. Gente, isso é maravilhoso. Só a gente consegue fazer isso. Então valoriza os seus pensamentos. Tenha pensamentos produtivos. Administre os seus pensamentos. Admire a sua capacidade de pensar. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Honre a sua capacidade de pensar, que tem muita gente aí que não honra, né? Sai fazendo tudo, agindo irracionalmente, porque quando a gente age irracionalmente, a gente não se diferencia de nenhum outro animal. A gente não honra a nossa capacidade única e singular de pensar que só nós temos, né? Nós temos que ser fã da nossa espécie, gente. A gente tem que ser fã do ser humano. A gente, pensando assim, a gente é fã de tanta coisa, né? E a gente não é fã da gente mesmo. Tem gente que é fã de ator, atriz, tem gente que é fã de esportista, você é fã de tantas coisas, quando na verdade você deveria ser fã do ser humano. Porque nós somos incríveis, gente. A gente tem que começar a admirar a nossa espécie. A nossa arte de pensar, de agir, nós somos incríveis, gente. A gente é maravilhoso, está na hora de a gente começar a nos admirar. Ser fã da gente mesmo, isso é importante. Se admire o ser humano, admire a nossa capacidade de pensar, de criticar, de refletir, as nossas emoções, o nosso cérebro, a nossa ação. Só a gente tem isso, gente. Isso é uma maravilha. Isso não é um dom gratuito, não. Por que será que só a gente que tem essa capacidade? A gente tem que usar essa capacidade, né? Então vamos pensar aqui o seguinte, vou dar mais um passo a passo para vocês, tá? Qualidade de vida com inteligência emocional. O primeiro passo, você ser autor da sua própria história, tá? Você se enxergar com grandeza. Você enxergar com grandeza o seu psiquismo humano, tá? Não se diminua. Não procure culpados pro que acontece com você.
Até mesmo porque procurar culpado não resolve nada. Eu aprendi na vida que a gente tem que parar de procurar culpados e começar a procurar soluções. Não importa quem é o culpado do problema. O que importa é resolver o problema. Achar o culpado não vai resolver nada. Então para de buscar culpado. Começa a buscar resoluções. Não se diminua. Você é um ser humano, com qualidades, com defeitos, com acertos e com os erros. Se ame. Se admire. Pega os seus fantasmas, digamos assim, e recicla. Qual é o seu fantasma? O que te assombra? É a sua culpa? É a falta de perdão? Você não consegue perdoar o outro? Ou você não consegue perdoar a si mesmo? É a ansiedade? É o medo? É a depressão? Não sei qual é o seu fantasma. Mas você tem que pegar esse fantasma e reciclar, ressignificar, ou dependendo, até eliminar. Tem coisa que a gente elimina. O que a gente não consegue eliminar, a gente recicla, a gente ressignifica na nossa vida. Tá todo mundo falando aqui que importante não é o culpado. É verdade, a gente tem uma mania horrorosa de querer ficar achando culpado pra tudo. Sabe? Dane-se qual é o culpado. O importante é você achar a resolução do problema. Segundo, então primeiro, recapitulando, você tem que ser autor da sua própria história. Segundo, você tem que entender que todos nós, seres humanos, temos uma essência que é igual, todo ser humano, mas que nós temos as nossas diferenças. E as diferenças a gente respeita. Somos iguais na essência, mas nos respeitamos na diferença. O que isso quer dizer? Que você não pode querer que os outros pensem igual a você, ou ajam igual a você. Não dá. Se você passar a sua vida querendo que todo mundo seja igual a você, além de frustração, você vai ser uma pessoa super triste e mal-humorada. Impossível. Temos que aprender a respeitar o próximo. É importante a gente respeitar a nós mesmos, os nossos limites, as nossas fragilidades, mas também é importante você respeitar o outro. E não querer que o outro seja igual a você e também não querer ser igual ao outro. Tenho visto muito isso. As pessoas confundem achando que querer ser igual a outra pessoa é porque eu admiro ele. Isso não é admiração. Admirar uma pessoa, você pegar a história daquela pessoa, ou algo que você gosta daquela pessoa, e aquilo servir de inspiração para o seu eu. Agora, você querer ser igual àquela pessoa, seguir os mesmos caminhos e os mesmos passos daquela pessoa, isso não é admiração, gente. Você não tem que querer ser igual a ninguém, porque você não é nem nunca vai ser igual a ninguém. E isso, gente, não é uma coisa ruim, tem que ser maravilhoso. Você é um ser único, não queira ser igual ao outro. Os outros podem te inspirar, sim, mas através de inspirações, você tem que seguir o seu caminho. Faça o seu caminho, tá? Terceiro, gerir os seus pensamentos e as suas emoções, que é o mais difícil, mas a gente vai fazer isso ao longo da nossa vida. Isso é um projeto de vida, tá, gente? É para sempre. Nós temos que entender que nós somos, tá acabando já, nós somos construídos e construtores. Isso que quer dizer. Nós somos construídos em dois âmbitos. Tem gente aqui falando que somos únicos, é plágio. Não tem plágio, o ser humano não tem plágio. Nem gêmeos são iguais, totalmente, assim, na personalidade, né? No jeito de ser. Então vamos lá, nós somos construídos e construtores. Nós somos construídos geneticamente, pela herança genética dos nossos pais, e somos construídos também pelo nosso ambiente educacional e social, que nos constrói. Mas também somos construtores, pela liderança do nosso eu na nossa vida. Quando você lidera a sua vida, quando você é líder de si mesmo, você também se constrói. Tá? Então, parte de você é construída através da genética e do meio que você vive, mas a outra parte é você que constrói. Você sendo líder de você mesmo. Tá bom? A educação não se inicia nem em casa nem na escola. A educação se inicia, isso já tem evidências científicas, a educação se inicia no útero materno. Tá? O que a mãe sente e pensa já começa a chegar ao filho dentro do útero. Então, desde a gravidez você já é construído. Tá bom? Outra coisa importante, muito importante, está quase acabando já. Teria milhões de coisas para falar aqui, mas a gente não vai conseguir falar tudo. Mas muito importante ouça o seu corpo. O nosso corpo grita e a gente não ouve. Isso é horrível, gente.
Vamos pensar o seguinte, quando você tem um carro, vou fazer aqui uma ilustração para vocês. A Rafa falou que nos vemos no curso. Nos vemos no curso, hein, Rafa? Vou te esperar lá. Imagina que vocês têm o carro e o carro começa a dar barulho estranho, fazer uns barulhos estranhos. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão levar para uma oficina. Vai levar lá para a oficina do Júlio, na Car Customs, né? Fazendo propaganda aí, Júlio. Então, seu carro deu problema, começou a fazer um barulho estranho no carro, o que você vai fazer? Opa, tem um barulho estranho aqui, vou levar lá na oficina. Só que o seu corpo começa a fazer barulhos, digamos assim, e você faz o quê? Você finge que não ouve, ou não liga. Seu corpo está gritando, pedindo socorro. É dor de cabeça, é dor muscular, é fadiga, é sono que não é mais reparador na sua vida. E você acha que isso tudo está vindo da onde, gente? É o seu corpo pedindo socorro, pelo amor de Deus, não estou mais aguentando. E você está fazendo o quê? Está calando o seu corpo? As nossas emoções, gente, são muito importantes. Elas são sinais de socorro do corpo. A gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. Tá? Cuidado, ouça o seu corpo, seja sábio. O seu eu tem que ser o ator principal. Mas a gente também tem atores coadjuvantes nessa história. Vou falar aqui rapidinho, tá passando muito rápido. A gente tem o seguinte, gatilho de memória. O que é gatilho de memória? É quando o seu cérebro, em milésimos de segundo, tá, gente? É muito rápido. Ele pega todos os estímulos que você tem ao longo do dia e vai abrindo as janelas do seu cérebro para interpretar tudo, tá? Para relacionar. Estímulos, assim, dos mais variados. Um cartaz que você viu na rua, uma comida que você comeu gostosa, alguma coisa que você lembrou. A gente vamos dizer que a gente tem um dilúvio de estímulos ao longo do nosso dia, né? São muitos. Se a gente fosse de forma consciente interpretar todos os estímulos que chegam pra gente, a gente não ia aguentar, tá? Então, o gatilho de memória, ele é inconsciente. Ele vai interpretando tudo que a gente vê ao longo do dia e vai construindo, botando nas janelas da nossa memória, tá? Da nossa mente. Nós temos também outro ator coadjuvante no nosso teatro mental, que é o alto fluxo. O alto fluxo é a parte responsável pela varredura, tá? A varredura do nosso inconsciente. E é ele que vai pegar tudo, né? Vai varrer lá o nosso inconsciente todo, e é ele que vai transformar tudo em pensamento, tá? Ele nos traz pensamento de distração, que nos animam, que nos fazem sonhar, que nos trazem pensamentos. Os pensamentos que a gente constrói na nossa cabeça, nossas metas, tudo que a gente vai pensando e construindo. É ele que vai construir ligar o nosso intelecto à nossa emoção. Ele é a fonte dos nossos pensamentos, das nossas ideias, o alto fluxo. E tem as janelas também da nossa memória, que são os territórios, os lugares, né, de leitura dos momentos que a gente vive, né? E ficam lá, nós temos várias janelinhas de interpretação da nossa memória. Então nós temos esses 3 atores coadjuvantes, o gatilho de memória, o alto fluxo e as janelas. Mas quem é o ator principal? É o seu eu. Você não pode deixar os gatilhos de memória te dominar, nem o alto fluxo e muito menos as janelas. Porque os gatilhos de memória, eles podem abrir janelas erradas. O alto fluxo, eles podem trazer pensamentos distorcidos. E as janelas, tem janelas boas e janelas que não são tão boas. Então, quem tem que dominar tudo isso? Você, o seu eu, a sua parte racional tem que dominar. Tá bom? A gente tem 3 tipos de janelas. Vê? Janelas de memória nós temos 3. As neutras, as killers e as light. Janela de memória neutra é aquela memória que não tem nenhuma carga emocional. Por exemplo, é um endereço que você gravou na sua mente. Não tem nenhuma carga de memória aquele endereço, a placa de um carro, o número de um telefone, tá? Então são coisas que você tem na cabeça, mas que não tem carga emocional. São as janelas neutras. A janela killer, como o nome já diz, é bem forte, mas é esse o nome, é a janela de situações que te perturbaram, que te fizeram mal, que não são tão legais, experiências que foram ruins. São as janelas killer. E as janelas light, ao contrário. Janela light é aquela janela das experiências que foram boas, que foram gostosas de ser vividas, que te trouxeram prazer, alegria. Nós temos esses 3 tipos de janelas. Se você deixar a janela dominar, vai abrir janela light, mas vai abrir a janela killer também. Quem tem que dominar as janelas? Você, o seu eu, a sua parte racional. Tá bom? Então você tem que dominar o seu eu. Vou passar aqui mais rápido.
A Amanda falou do filme Divertidamente. Esse filme é maravilhoso, gente. É um desenho animado, eu amo, eu super indico sempre. Ele fala muito bem sobre essa parte emocional. É muito legal mesmo. É o meu desenho favorito, gente. A gente tem o que a gente chama de memória de uso contínuo na nossa cabeça, que é a parte, o centro da nossa memória, onde a gente está sempre passando. E aí, se você sufoca essa memória de uso contínuo com diversos pensamentos e informações, a sua mente começa a ficar louca, porque é pensamento demais. A gente tem estímulos, informações hoje em dia, que a nossa mente não é capaz de suportar tanto estímulo. E aí, isso acontece, sabe o que? Uma síndrome, a gente chama de SPA ou SPA, tá? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Foi Augusto Cury, inclusive, que descobriu essa síndrome, tá? A síndrome do pensamento acelerado é excesso de pensamento. Isso faz muito mal, gente, muito mal. E ela atinge mais pessoas do que vocês imaginam, mais até do que a depressão, do que a insônia, a ansiedade que a gente fala tanto. Esse SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, atinge muita gente, tá? E é excesso de informação. A gente tem que começar a administrar as informações, os conhecimentos que a gente adquire. A gente tem muita informação, a gente vive num mundo tão tecnológico que nos dá acesso a tanta informação, e isso está acabando com a gente, com a nossa mente. A nossa mente não é capaz de suportar esse excesso de informação. Você tem que aprender a selecionar. A chave é selecionar. A palavra-chave é essa, gente. Selecionar. Você precisa selecionar o que você quer que fique na sua mente e o que você não quer. Porque a gente acaba pegando tanta informação e transforma essa informação em lixo mental. A nossa mente não aguenta, não dá. A gente não tem suporte mental para isso. Nosso corpo não é preparado para isso. Você precisa selecionar, tá? O que você quer e o que você não quer. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter meta. Eu tenho que ter objetivo. Eu tenho que ter propósito. Quem quer saber mais de propósito, gente, vou indicar aqui o Instagram da Amanda, o Instagram profissional Educar-se Mais. Ela fala de propósito, é muito legal, gente. Tem que ter propósito na vida. Vai lá no Educar-se Mais, é bem legal. Você tem que ter propósito. Quando você tem propósito, você sabe onde você quer chegar. E aí, você vai absorver informações que vão ser produtivas para você, não informações que não valem nada para o seu propósito. Aquilo que não está no seu propósito, você não vai encher essa cabeça com aquilo. Tá? Não enche. Tem que selecionar. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Ai, gente, não vai dar. Eu vou colocar no meu Instagram os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Vou colocar lá os sintomas e as causas para vocês. Eu ia ler para vocês, mas está acabando aqui. Se eu acabar logo, eu não consigo gravar. Então, o que a gente tem que fazer? Autoconhecimento, paciência, enfrentar os nossos sentimentos perturbadores, selecionar informações e com propósito. E aí eu vou falar do duvide, critique e determine, para finalizar. Duvide de todas as suas falsas crenças, duvide dos seus conflitos, das suas dificuldades, dos seus desafios, duvida deles. Critique os seus pensamentos angustiantes. Pensa, por que você sente aquilo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando assim? Não deixe o pensamento passar, critica, duvida e determine estrategicamente que você quer ser livre. Duvide das suas falsas crenças, critique seus pensamentos angustiantes e determine estrategicamente o que você quer para a sua vida. Haja. Gente, vou me despedindo. Já tem 58 minutos aqui. Se eu não conseguir fechar a tempo, eu não consigo gravar essa live. Eu quero gravar para vocês. Talvez a próxima live eu vou trazer uma convidada. Vai ser bem legal. Vai lá, se inscreve no nosso curso, meu e da Amanda, de Educação Emocional e Autogestão. Tem promoção e tem sorteio. Um grande beijo para vocês. A gente continua falando. Eu vou colocar tudo que a gente falou aqui, gente, no nosso Instagram, no meu Instagram profissional. Vou falar mais sobre a síndrome do pensamento acelerado. E bora reconstruir a nossa vida, gente. Seja líder do seu eu. Um beijo para vocês.